Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a 26ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Presente. Isarildo Moreira Farrapo, presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira para fazer a leitura de um trecho bíblico. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores funcionários da casa, público presente, ouvintes da Rádio Transversal e aqueles que nos acompanham online. Peço um minuto de atenção para uma leitura tirada da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo principado e todo poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão ordinária, realizada no dia 16/8/2016, aos 16 dias do mês de agosto de 2016, foi realizada a 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao secretário a realização da chamada dos vereadores, respondendo: Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo solicitou ao senhor Donizete Antônio Correia Barbosa fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 24ª sessão ordinária, realizada no dia 9/8/2016, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 18 comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 330.987,59.
Projeto de Lei de número 009/2016, legislativo de 15 de agosto de 2016, que fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura de 2017 e 2020 e dá outras providências. Projeto de resolução de número 001/2016, de 15 de agosto de 2016, que fixa os subsídios dos vereadores, do presidente da Câmara Municipal para a legislatura de 2017 e 2020 e dá outras providências. Requerimento de número 094/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 095/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento de número 096/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelo vereador José Luiz Vieira. Passou a ordem do dia, com o presidente solicitando ao secretário confirmar a presença dos vereadores. E como não havia matéria a tratar na ordem do dia, o senhor presidente deu por encerrada a 25ª sessão ordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, secretária executiva, lavrou a presente ata, que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata está lida, senhor presidente. A ata da 25ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. A ata está aprovada. Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal Davi José Haddad, Salto de Pirapora, 18 de agosto de 2016. Ofício de número 126/2016, CMSP. Excelentíssimo presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e, ao ensejo, encaminho-lhe o balancete da receita e despesa referente ao mês de julho de 2016. E, na oportunidade, aproveito para renovar a Vossa Excelência e aos seus nobres pares meus protestos de estima e consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Salto de Pirapora, 18 de agosto de 2016, ofício de número 127/2016, CMSP. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento de número 091/2016, de autoria de Vossa Excelência, estamos encaminhando cópia do processo de número 4.992/2015, que contém a concorrência pública de número 05/2016, destinada à concessão de uso onerosa das instalações do velório municipal, que foi revogada para adequação do edital, visto a necessidade de revisão de itens já existentes no mesmo, e atendimento de resolução da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo por parte das interessadas em participar do certame, em face de destinação do imóvel. Informamos ainda que atualmente tem permissão de uso das instalações daquele imóvel as empresas Organização Sorocabana Ceol, Empreendimentos de Luto Limitada, e Sales e Torres Empreendimentos Sociais Limitada, ME, outorgada de forma precária e através de decreto. Ao ensejo, com as informações requeridas, despedimos-nos com protestos de estima e consideração.
Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Salto de Pirapora, 18 de agosto de 2016, ofício de número 128/2016, CMSP. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento de número 092/2016, de autoria de Vossa Excelência, estamos encaminhando cópia dos documentos solicitados. Ao ensejo, com as informações requeridas, despedimo-nos com protestos de estima e consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 19 de agosto de 2016. Ofício de número 040/2016. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e ao ensejo envio-lhe anexo a este o balancete mensal da Fundação referente ao mês de julho de 2016, conforme dispõe a Lei Municipal de número 889/94, de 10 de novembro de 1994, e na ausência de outro particular, renova Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Homero João Moreira de Oliveira, presidente. Recebido um comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora no valor de R$ 89.484,07. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer do Tribunal de Contas 000578/026/14, município Salto de Pirapora. Assunto: contas anuais do exercício de 2014. Prefeito, senhor Santelmo Xavier Sobrinho. Advogado, doutora Ana Angélica Henrique Carvalho Antiqueira. Acompanham TC 000578/126/14 e expediente TC 041489/026/14. Procuradora de Contas, doutora Hélida Graziane Pinto. A ementa, município Salto de Pirapora, contas anuais do exercício de 2014. Ensino, 25,69%. Profissionais do magistério, 72,93%. Pessoal e reflexos, 46,40%. Saúde, 33,36%. Parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura. A votação foi unânime, vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 000578/02614. Considerando o que consta do relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas juntados aos autos, a Egrégia Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 15 de março de 2016, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, relator, e Sidney Stanislau Beraldo, presidente, e do auditor substituto do conselheiro Antônio Carlos dos Santos, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, exercício de 2014, excetuando-se os atos porventura pendentes de apreciação por este tribunal. Determinou, outro sim, que o cartório notifique o Executivo Municipal quanto às recomendações oferecidas por ATJ e pelo Ministério Público de Contas. Determinou, por fim, que a unidade regional competente em próxima inspeção certifique-se das providências anunciadas por ocasião da juntada da defesa.
Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Hélida Graziani Pinto, Publix, São Paulo, 30 de março de 2016. Sidney Stanislau Beraldo, presidente. Antônio Roque Cittadini, relator. Publicado no DOE de 6 de abril de 2016. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Palácio, 30 de dezembro. Requerimento de número 97, requerimento de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo tais melhorias no bairro Quintas de Pirapora. Justificativa. No ano de 2015, o senhor prefeito Santelmo Xavier Sobrinho mandou fazer um asfalto no bairro acima citado. Foi feito apenas uma parte da pavimentação asfáltica. Os moradores do bairro gostariam de saber se vai haver o término do trajeto programado dessa pavimentação asfáltica. Lembrando que outros problemas também ficaram no bairro, como passarão o trator tirando uma proteção que tinha, passaram o trator tirando uma proteção que tinha para que os veículos, em geral, diminuam a velocidade. 2. Abrir um caminho alternativo ao lado da entrada principal, gesto que os veículos saem da pista e entram direto em alta velocidade, causando um perigo de acidentes. 3. Seguem em anexo as fotos do referido bairro. Os moradores do bairro acima citado gostariam do posicionamento por parte do Executivo para que tome as devidas providências e retome a parte. Os moradores do bairro acima citado gostariam do posicionamento por parte do Executivo para que tome as devidas providências e retome a organização do bairro com a sua devida infraestrutura, que é de direito de todos. Pelas razões expostas, solicito providências do Poder Executivo para averiguar as necessidades deste pedido, solicitando um melhor planejamento para que venha sanar os problemas deste bairro que foram gerados pela própria Prefeitura. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2016, Alex Ferreira de Souza, vereador. Requerimento número 097 de 2016, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 98/2016, requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, analisar a possibilidade de oficiar o gerente da Caixa Econômica Federal, agência de Salto de Pirapora, no sentido de que o mesmo tome conhecimento da necessidade urgente da instalação de uma lotérica no Jardim Paulistano. Justificativa. Por se tratar o referido bairro de uma área bem localizada, onde abrange outros populosos bairros, como América, Bandeira e Cachoeira, a população necessita desta reivindicação, já que para pagamento de suas contas, os moradores necessitam se deslocar até o centro da cidade. Por vezes, muitos idosos e deficientes sofrem com essa distância. E considerando a superlotação das únicas 2 lotéricas existentes, fica difícil e demorado o atendimento desses munícipes que de longe se deslocam. Considerando que os bancos privados e públicos não recebem contas de água, luz e telefone, sobrecarregam as lotéricas. Desta maneira, contando com a instalação de uma casa lotérica no Jardim Paulistano,
Outros bairros adjacentes se beneficiariam, assim, contribuindo para maior desenvolvimento econômico e social do município. Sala das Sessões, 19 de agosto de 2016, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento número 098 de 2016, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. A palavra está livre. Com a palavra, o nobre vereador Francisco de Assis. Senhor presidente, nobres colegas, a vereadora Kelly, aqueles que nos acompanham pela Rádio Transversal, aqueles que nos acompanham online, aqueles que se fazem presente aqui no plenário, um rápido e sucinto comentário sobre alguns projetos que entrarão hoje, e já estou fazendo esse comentário agora por conta de, já nesta minha vinda à tribuna, eu possa, assim, entrar depois já num outro assunto. Basicamente, com relação aos projetos de lei apresentado pelo nobre vereador professor Alex. São 4 projetos que serão apreciados hoje. Tem um que é relativo à questão das regularização das especificações das ruas e avenidas do município. Depois tem a criação da Central de Empregos a Portadores de Deficiência. Tem também a proposta da Escola do Futuro e o Programa Especial de Apoio ao Esporte. Naquilo que tange a comissão da qual faço parte, né, de Educação, etc., nós emitimos o nosso parecer favorável. E, de fato, eu votarei favorável. Mas eu só gostaria, assim, de fazer um alerta em função do parecer emitido pela doutora Laura, porque são pareceres bastante análogos, eles estão realmente dentro de uma mesma linha de raciocínio. Eu acho assim, que quando ela fala na questão da competência da propositura, isso, sei lá, poderia de repente ser questionável, porque se menciona o artigo 52 da Lei Orgânica, e é perfeito, o artigo 52 trata do assunto, porém, tem o artigo 55, que seria uma espécie de uma complementação daquilo que está no artigo 52. E muitas vezes se comete, às vezes, equívoco de que se pega um artigo tão somente da Lei Orgânica e não se vê a Lei Orgânica em todo o seu contexto. Então, de repente, isso depois, lá na frente, poderá, quem sabe, dar margem de dúvida e, de repente, até a coisa depois não ter sequência. Mas, de qualquer forma, considerando o parecer emitido pela doutora Laura, e eu, como vereador, que cabe a mim, evidentemente, me basear no parecer jurídico, eu vou votar favorável com base no parecer. Mas eu queria até aproveitar agora o gancho desta questão que eu estou colocando e fazer seria uma espécie de um requerimento verbal à mesa, ao presidente da Câmara, e questionando o porquê da doutora Maria Helena não estar emitindo parecer relativo aos projetos, sejam projetos do prefeito, sejam no vereador, sejam de que for. Porque o entendimento jurídico, o entendimento da justiça hoje é que, a partir do momento que a Câmara ou a Prefeitura tem procurador ou procuradora jurídico concursado, é uma competência primeira dessa procuradora de emitir os pareceres. Eu até gostaria de citar, porque eu sei que na Prefeitura existe uma secretária de Negócios Jurídicos, mas que ela coordena o trabalho jurídico da Prefeitura. Quem emite os pareceres,
quem cuida dos processos, etc. e tal, tudo isso é feito pelos procuradores devidamente concursados. E isto é um entendimento da justiça. Se não me engano, houve até um recurso, se não me engano, da promotoria, o ano passado, em cima disso, e a decisão em cima da municipalidade foi isso. A secretária de Negócio Jurídico, ela coordena os trabalhos. Quem emite os pareceres são os procuradores. Então, eu gostaria depois, obviamente que não precisa responder agora, e que também poderá depois responder a mim de forma verbal, acredito até que, de repente, essa dúvida possa ser também de outros vereadores, é me explicar por que a doutora Marilena não está emitindo os pareceres destes projetos. Bom, agora entrando na... Então, portanto, essa questão eu fiz de bastante resumida, porque, como eu estou falando, e quero acreditar que a maioria dos vereadores que irão votar, estarão embasando nesse parecer jurídico. Agora, entrando na outra questão, que diz respeito àquilo que a gente acompanhou, ou está acompanhando ainda, que é uma coisa bem recente aqui da casa, que são as questões das ações, das chamadas comissões processantes, da qual esse vereador que vos fala também acabou sendo citado, etc., na denúncia chamada denúncia número 02. Eu tenho tanto a análise, como tenho também a decisão da juíza em cima do mandado de segurança impetrado por meu advogado, e tem também aqui a análise do promotor em cima disso. Então, eu me permito a fazer alguns comentários com base naquilo que realmente aconteceu. Eu gostaria, obviamente, aqui de abrir aspas, porque é a palavra da juíza, ou é a palavra aqui, nesse caso, da promotora. Sustenta o impetrante que a decisão do impetrado está em descompasso com o regimento interno da Câmara, especificamente com o que dispõe o artigo 240, parágrafo 2º, asseverando ter ocorrido irregularidades no trâmite perante a Câmara Municipal. Ainda, aspas, ainda a promotora falando, com efeito em que pese o interesse da Casa de Leis em se apurarem denúncias contra o impetrante, causa espécie esse fato dar-se coincidentemente em período pré-eleitoral. Ainda aspas. Ademais, ainda que se pudesse cogitar da validade dessa decisão do impetrado, é nítido que ela foi proferida em total violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade. Como já afirmado quando da prolação da decisão liminar, a magistrada reconheceu que o regimento interno da Câmara, em razão de sua especialidade, deve ser aplicado ao caso em análise, dada a aplicação subsidiária do Decreto-Lei 201/67, entendimento esse, do qual partilha este órgão ministerial. Ora, do exame do regimento interno, tem-se que o processo de instalação de comissão processante permanente deve ser iniciado pela mesa diretora ou por partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa, artigo 240. E eu quero aqui já fazer um parênteses em cima dessa afirmação, porque na famigerada sessão em que esse objetivo era, na ocasião, afastar o excelentíssimo senhor prefeito, eu me lembro que foi citada a situação anterior, onde, o ano passado, houve denúncias de naturezas semelhantes ou parecidas, e se falou, na época, que a assessoria jurídica da Câmara optou por arquivar. Eu tenho impressão, tenho certeza, que diante da posição do Ministério Público, e depois também eu vou ler alguma coisa da colocação da doutora, da juíza, eu acredito que o jurídico da época estava correto, porque certamente não viu naquelas denúncias fundamentos que realmente pudessem levar à frente aquilo. Então, eu quero aqui lembrar que o ex-assessor jurídico dessa Câmara, doutor Adriano, que na época era o responsável por isso, e que foi amplamente criticado naquela mesma sessão aqui,
Então, nesse caso, eu acho que ele realmente, na época, ele teve realmente uma posição bem mais coerente. Então, eu não quero aqui, de forma nenhuma, com isso, censurar ou criticar ou dizer que isso tudo foi culpa do presidente. Claro que não, com certeza não. O presidente da Câmara, com certeza, também foi estimulado a tomar decisões. Ele foi orientado também a dar sequência às decisões. E, fundamentalmente, isso se baseou em pareceres jurídicos da doutora Laura, na época. Em que pese, ainda falando o promotor, em que pese nas informações prestadas pelo impetrado constar que não estava sendo colocado em pauta o processo de cassação do impetrante, mas tão somente o impedimento de que ele participasse das comissões processantes, é evidente que da leitura do parecer jurídico, especificamente as folhas 22, está expresso, e claro, que a orientação dada foi a da apuração e aplicação da penalidade cabível, tendo sido explanado as possibilidades, sim, de perda de mandato pelo vereador. Sendo assim, obviamente, se fosse o caso, a penalidade de perda do mandato poderia ser aplicada, caso os membros assim entendessem. Como não se bastasse o afastamento do impetrante da comissão processante, no meu caso, número 1.216, também não observou a legalidade, já que impediu o impetrante de integrar a comissão com o entendimento de que este seria suspeito por ter amizade íntima com o denunciado, naquele caso, e por ter interesse na matéria, com o fundamento, por analogia, no artigo 31, parágrafo 5º do Regimento Interno. Essas observações que eu li, todas elas estão fundamentadas naquilo que o promotor afirmou, evidentemente, que depois que a juíza emitiu, depois que a juíza deu aqui o documento, ela deu realmente, com base no mandado de segurança, ela deu a liminar, aí, evidentemente, que a mesa da Câmara se manifestou e, com base na manifestação da mesa, então, o promotor chegou a essas conclusões. Agora, aqui o documento da doutora. Com efeito, no que diz respeito a tal assunto, o Decreto-Lei 201/67, de natureza federal, ostenta a natureza supletiva, ou seja, somente será aplicado na hipótese de a legislação municipal não dispor a respeito, entendendo-se como tal, a princípio, a denominada lei orgânica. Portanto, padece de vício a provocação do processo de cassação do mandato do impetrante pela simples colocação em votação em plenário de denúncia de munícipe. Ainda que haja parecer jurídico interno a corroborá-la, seria necessário, o que não ocorreu no caso concreto, que tal denúncia popular tivesse sido devidamente apurada e, a partir dessa apuração, levada, se o caso presente, efetivamente, indícios de irregularidades pelo detentor do mandato, por intermédio da mesa ou de partido político com representação na Casa Legislativa ao plenário para fins de votação. Aqui, dessa forma, portanto, ela concedeu a liminar, né? E ela suspendeu as atividades da comissão processante, e aqui uma observação. Portanto, totalmente equivocada a posição da parte da mesa diretora desta Câmara Municipal e, evidentemente, o respectivo parecer jurídico, inclusive ratificado depois pela procuradora doutora Marilena. Portanto, ficou bem claro aqui que realmente houve um grande equívoco. Então, é uma coisa realmente lamentável, mas era este, em rápidas palavras, o comentário que eu gostaria de fazer nesta noite de hoje. Agradeço a todos, uma boa noite.
Palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Alex. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos ouvindo pela Rádio Transversal e quem está nos acompanhando online. Bom, a respeito dos projetos que o nobre vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira citou, até por questões de entendimento, eu, como sou o autor desses projetos, a hora que for ser feita a leitura desse projeto, eu vou pedir a retirada deles para maiores estudos e também, como o nobre vereador Francisco Henrique Assis de Oliveira citou, a gente vai gostar também de um parecer da procuradora Maria Helena para dar uma maior transparência nessa casa. Já que o rito é para se seguir assim, acredito que todos os nobres vereadores também vão se sentir mais confortáveis para nós não começarmos errando. Então, nobre vereador Francisco, obrigado pelas colocações, e eu acho que é nessa ideia que nós queremos trabalhar aqui dentro. Então, como houve esse pronunciamento do nobre vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira, a hora que o nobre presidente for pedir a leitura dos projetos, a gente vai pedir uma retirada deles para maiores estudos e para melhoria de análise, porque também eu já ia fazer a pedida de retirada de um deles que tinha um probleminha que tenho que acertar. Então, aproveitando essa deixa do nobre vereador Francisco Henrique de Oliveira, a gente aproveita e já faz todas as formas corretas de como tem que ser o procedimento dessa Casa de Leis. Palavra continua livre. Com a palavra, o nobre vereador Donizete. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público presente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Transversal e quem nos acompanha online. A respeito dos projetos do vereador Alex, nós tínhamos conversado aqui o dia que a gente veio conversar sobre as emendas, a emenda, né, em cima de um projeto que a gente já tinha percebido alguma coisa diferente, né. O nobre vereador Francisco citou, e foi muito boa a citação também, para que a gente consiga fazer a correção se tiver que ser feita, e para que não haja o problema de passar o parecer, como está levantado aqui já dentro dessa tribuna, a gente tem que ter a humildade suficiente para quando a gente errar, a gente voltar atrás. Isso daí nunca faltou para a gente. Nunca faltou. Falhar, falhamos, errar, erramos, mas tentando sempre acertar. Quanto aos pareceres que nós recebemos, o Francisco leu praticamente tudo aqui, né? Do parecer da juíza, do promotor. Só que numa citação da promotora fala que chamou um quarto suplente. Isso não existiu também. Então, quer dizer, nós estamos tentando acertar, mas não com erros também. Não venham apontar erros para a gente, que a gente não fez esse tipo de coisa. O vereador foi afastado, foi chamado o segundo suplente, o suplente não quis, veio o terceiro, votou a favor, que é o senhor Braulio, e o quarto suplente seria o Carijó. Esse quarto suplente não foi chamado.
Não precisou da chamada do quarto suplente. Na realidade, foi o segundo. Então, nós acertamos e cobramos acertos também. Então, quando se vem fazer uma defesa, ou então se vem fazer uma acusação, que se faz com qualidade. Tudo tem que ser colocado tudo limpo. Aceito as coisas que foram passadas aqui. Nós estamos em cima de um parecer jurídico. Nós estamos tentando fazer a coisa certa. Existe um regimento interno. Não pode. É entendimento da juíza, entendimento do promotor. Só que dia 10 agora, todo candidato que tiver conta reprovada por um tribunal de contas estaria inelegível. Dia 10 agora, o senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo e também do Tribunal Eleitoral, deu um parecer agora que a competência de afastamento de políticos é da Câmara. Não é da Justiça mais, não é do Tribunal. Então nós trabalhamos em cima de uma situação e ela acontece dia 10 desse mês. Aqui agora aconteceu uma coisa, situação diferente. Então vamos acompanhar bem os trabalhos que estão sendo feitos, porque a gente está tentando acertar, não está tentando errar. Muito obrigado e boa noite. Palavra continua livre. Peço ao nobre vereador Sérgio Ventura que ocupe meu local para fazer uma breve explanação. Com a palavra, o nobre vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, aqueles que nos acompanham pela Rádio Transversal Online. Só queria dizer sobre as comissões processantes, sobre os processos que foram encaminhados aqui para a Câmara. A apuração foi concebida de acordo com a legislação em disponibilização à casa, que é o regimento interno e a lei orgânica. Não fizemos nada daquilo que está fora do regimento interno e fora da lei orgânica. Foi apurado tudo em conformidade e informado ao Judiciário. O Ministério Público deu seu parecer como procuradora. E agora demos as informações ao Ministério Público e agora estamos aguardando a sentença. Então, tudo que nós fizemos dentro do regimento interno, dentro da lei orgânica, não fugimos nada disso. E o que o Ministério Público pede para nós representarmos, já representamos, e estamos no aguardo dessa sentença. Boa noite, muito obrigado. Deixa eu abrir a palavra de novo. Palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada, senhor presidente. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei de número 010/2016. Parecer de número 026/2016 da Comissão de Justiça e Redação
favorável ao projeto de lei de número 010/2016. E parecer de número 017/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei de número 010/2016. E parecer de número 008/2016 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades favorável ao projeto de lei de número 010/2016. Projeto de lei de número 010/2016 de 19 de julho de 2016, que autoriza o Poder Executivo a receber em doação o imóvel que menciona, destinado à implantação de reservatório de água na área do empreendimento denominado Loteamento Residencial Mirante do Sol. Projeto de lei número 010 de 2016 está em discussão. Projeto de lei 010 de 2016 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. O projeto está aprovado. Parecer de número 029/2016 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei de número 009/2016 legislativo. Parecer de número 020/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei de número 009/2016 legislativo. Projeto de lei de número 009/2016 legislativo de 15 de agosto de 2016, que fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura de 2017 e 2020 e da outras providências. Projeto de lei número 09 de 2016, legislativo, está em discussão. Projeto de lei 09 do legislativo está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Projeto de lei está aprovado. E parecer de número 020. Nobre presidente, eu peço a retirada do projeto de lei número 005, que dispõe sobre a colocação de placas indicativas em ruas, praças e avenidas no município de Sal de Pirapora e da outras providências. Os três já. O projeto de lei número 006, que autoriza a criação de uma central de empregos para pessoas com deficiência no município de Sal de Pirapora. E o projeto de lei número 007/2016, que institui o projeto Escola Futuro no município de Sal de Pirapora e de outras providências. Peço a retirada dos três projetos para melhor estudos e melhor análise e conclusão da procuradora Maria Helena desta Casa de Leis. A retirada dos projetos de lei 05, 06 e 07 está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo com a retirada dos projetos, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Foi aprovado a retirada dos projetos.
E parecer de número 028/2016 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de resolução de número 001/2016. E parecer de número 019/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de resolução de número 001/2016. Projeto de resolução de número 001/2016, de 15 de agosto de 2016, que fixa os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal para a legislatura de 2017 a 2020 e da outras providências. Projeto de resolução número 001 de 2016 está em discussão. Projeto de resolução número 001 de 2016 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. Projeto de resolução está aprovado. Quero comunicar aos senhores vereadores e à população em geral que a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, referente ao exercício 2014, ficará disponível para consulta pelo prazo de 60 dias, em conformidade com o inciso 1º do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 219 do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 26ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos. Boa noite.